Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 7:39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui fala que tanto a mulher viúva, que também essa lei se aplica também aos solteiros, às solteiras, e fala que a pessoa que está livre, viúva ou solteira, ou solteiro, está livre para casar, como a palavra do Senhor diz, com quem quiser. Com quem quiser. Quero falar um pouquinho hoje sobre relacionamento e aprofundar um pouquinho mais esse assunto, que é um assunto bem interessante, é um assunto que nós precisamos, né, de alguns conselhos. E falando sobre relacionamento, nós vemos que relacionamento é uma coisa que tem que ser uma decisão, tem que ser intencional, você tem que querer, é com quem quiser. Por quê? O apóstolo Paulo deixou bem claro isso. Porque muitas vezes, amado, nós estamos mistificando muito. O povo, né, de Coríntios era um povo que tinha todos os dons, e eles faziam até bagunça com os dons. E tem uma bagunça que se faz com o dom, que eu entendo que bagunçou muitas vidas e muitos casais. É pessoas que se relacionaram porque tiveram uma profecia. Se relacionaram porque tiveram uma direção. E aqui fala assim que essa direção tem que ser uma decisão do coração, livre para se casar com quem quiser, com quem quiser. Nós ficamos esperando que Deus mostre, que Deus revele. E eu também, quando eu me converti, eu ficava esperando que Deus revelava, que Deus mostrasse para mim, eu quero saber, Senhor, eu quero saber. E eu tinha tanta vontade que tudo fosse direcionado por Deus, que eu fiquei esperando, e de repente alguém me entregou a palavra profética, outro me entregou a palavra profética. E de repente eu comecei a namorar uma moça por palavra profética, mas era uma coisa mais esquisita do mundo, porque eu não gostava da moça. Eu não gostava dela, aquele negócio me dava assim, era terrível, gente, terrível. Eu ficava com ela e a família dela falava assim, ui, nós temos que ver o casamento, e aquilo me dava pânico. Eu não quero contar alguns detalhes, porque estou filmando. Mas assim, e eu fiquei nesse relacionamento 1 ano, com um desespero interno, falando, Deus, o Senhor falou, Deus, o Senhor disse, Deus, o Senhor usou 2 vasos para falar isso para mim. Hoje em dia, nesse mover profético, se explica que quando se trata de relacionamento, não pode ser confirmado, assim, não, pode ser confirmado, mas não direcionado para uma palavra profética. Eu, por exemplo, eu amo profético, eu amo. Mas se alguém vier perguntar assim, pastor, ora aqui por esse relacionamento, vê se é de Deus. Mesmo se Deus me mostrar, eu não vou entregar. Não vou entregar porque não é por aí. Não é algo que tem que ser dessa maneira. Eu conheci depois disso, né, um casal de pastores, pessoas boníssimas, boníssimas. Mas eles casaram por direção profética. E eles não casaram por amor. Ficaram no ministério, eu acompanhei eles um tempo no ministério e eles acabaram se separando. Porque não tinha compatibilidade nenhuma. Nenhuma. Por isso que a palavra fala assim, é com quem quiser, é você que decide, é você que escolhe. É você que vai olhar, vai se interessar. É algo que vai ter que brotar de dentro de você. E fala aqui a palavra do Senhor. Todavia, tem um pré-requisito aqui. Que seja no Senhor. Então, o pré-requisito que o apóstolo Paulo deu, falou assim, ó, o livre, a pessoa livre, ela tem que se relacionar com alguém que seja no Senhor, que tenha a mesma fé, o mesmo Deus. Porque se você se relaciona com alguém que não é cristão, você vai ter uma luta muito grande. Um relacionamento já não é fácil, um casamento já tem dificuldades, a própria palavra do Senhor diz isso. E um relacionamento com esse jugo desigual, com um incrédulo, é pior ainda. Por quê? Porque você precisa ter disciplinas espirituais. Você precisa ter tempo a sós com Deus. Você precisa congregar. E se você estiver unido com alguém que não vai compactuar dessas mesmas coisas, essa pessoa vai criar obstáculos para você na tua vida de oração, na tua devocional, na tua vida com a igreja. São disciplinas que vão alimentando a nossa fé.
Então precisamos entender que tem que ser no Senhor. Mas fala assim, mas pastor, mas tem uma moça ali que se interessou por mim, tal, eu estou interessado por ela, e ela é uma amiga minha, mas não é crente, não é cristã ainda. Convida para vir para a igreja. Quem sabe, antes de se relacionar com a pessoa, chama, convida. Tem pessoas, se a pessoa te ama de verdade, tem interesse de verdade por você, ela tiver um coração flexível, quem sabe o Espírito Santo não pega ela, não converte ela, não converte esse rapaz. Porque quando a pessoa realmente se interessa por você, ela vai querer te conhecer e conhecer os teus gostos, conhecer os teus costumes, e numa dessa você apresenta aquilo que você tem de melhor. E o que nós temos de melhor não é aquilo que está dentro, não é o que somos, mas é o que Deus é. Essa herança de Deus é o melhor que nós temos. Amém, queridos? E eu falo para você, quem vive com Cristo de verdade, ele tem uma facilidade muito grande de evangelizar. Porque Jesus é maravilhoso, maravilhoso. Amém? Então às vezes fala assim, não, mas não é crente, então você fica até fazendo o sinal da cruz. Não é cristão, não faz o sinal da cruz não. Às vezes você pode trazer, e a pessoa vem e começa a vir, é um amigo que você convidou, uma amiga que você convidou, e esse amigo acaba se convertendo. E outra coisa que eu quero acrescentar no relacionamento, é que a palavra do Senhor fala assim, que não pode ser julgo desigual, não entre em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Mas eu entendo que tem julgo desigual também com crente. Onde você tem interesses diferentes, você tem um chamado diferente, você quer puxar o barco para um canto, ele quer puxar para o outro. É por isso que eu sou muito favorável de uma coisa que não acontece muito dentro do meio evangélico, de nós fazermos amizades, de nós nos conhecermos. Existe um medo de conhecer alguém do sexo oposto. Tem um medo, parece que se olhar já é pecado. Se chamar para comer um lanche, então, pecou 2 vezes. Se alguém vê sozinho numa pizzaria, então, meu Deus do céu. E às vezes sai todo o grupo, daí fica lá um lado masculino e um lado feminino. Porque se misturar é pecado. E estamos fazendo tudo errado. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber quem está junto, ver as pessoas. Olhando aqui na igreja, você não conhece ninguém. Nós precisamos conhecer pessoas, conversar com pessoas, sair com pessoas. E eu acredito, em primeiro lugar, que nós somos de verdade, somos todos irmãos. E não tem nenhum problema irmãos sair junto e conversar, mesmo de sexo oposto. Eu entendo também que nós somos irmãos e ninguém está querendo o mal do outro. Então podemos conversar, podemos interagir. Eu entendo que os melhores relacionamentos e os mais profundos são aqueles que começaram na amizade. Começaram com alguém que você começou a compartilhar, que era uma pessoa amiga, um amigo teu. E por isso, o relacionamento não começou por um interesse carnal, só pelo corpinho bonito. Não começou apenas porque você viu alguns talentos ali que te chamou a atenção. Mas você conheceu a alma da pessoa, você viu o que estava dentro da pessoa. Porque outra coisa que engana é a aparência. Lá em Provérbios fala assim, enganosa é a aparência. Tem gente que olha a aparência e compra o rótulo, mas quando vai ver o conteúdo, fica desesperado. Porque tem muito rótulo que não tem conteúdo. Então nós precisamos nos relacionar para conhecer o conteúdo. Ah, mas quem que vai fazer esse relacionamento, atrair esse relacionamento? Qualquer um. Antigamente, na cultura mais antiga, os homens que tinham esse papel, porque as mulheres eram mais protegidas, as mulheres eram menos favorecidas pela sociedade. As mulheres não tinham essa liberdade que tem hoje. Hoje, não. Hoje as moças, os rapazes, estão competindo as mesmas coisas, estão fazendo e lutando pelos mesmos desafios. Então fica às vezes a moça assim esperando, e o rapaz esperando. E eu falo para você, no meu caso, foi a minha esposa que me chamou para orar. Aleluia, glória a Deus. É corajosa, viu? Essa mulher é corajosa.
O interessante, falando do nosso exemplo, eu já conhecia a Sandra antes de me converter, eu e ela, e achava ela interessante. Eu não sei se ela achava eu também, mas ela disse que sim. Claro que não, né, amor? Poxa vida, valeu, amor. Beleza, eu achava ela interessante. Aí, quando ela se converteu, eu estava no culto. E daí algo brilhou, assim, eu vi, assim, tinha algumas coisas, assim, que eu olhei naquele momento e desapareceu todo mundo. E eu falei, Jesus amado. E foi recíproco, foi recíproco. Mas mesmo assim, a gente ficou ali, outra vez encontrei ela na mesma igreja, chamei ela para um grupo que nós tínhamos, e nós começamos a se relacionar e a sair, e isso foi ali uns 4 meses. Daí, o interesse foi aumentando, e ela me chamou para orar. Primeiro eu fiquei desesperado, porque 3 pessoas chamaram ela, pediram ela em namoro. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Sai todo espírito maligno, espírito de engano, sai. Eu falei, eu tô dando moleza e os gaviões estão chegando primeiro. Mas graças a Deus que ela disse não para os 3 gaviões, né, amor? Graças a Deus. E daí ela me chamou para orar e ficamos assim. Eu falei assim, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Crente gosta de sinal, né? Crente pentecostal gosta de sinal. Eu falei, eu quero um sinal. Era espiritual, né? Menino convertido. Aí, esse sinal que eu pedi para Deus, eu aconselho todo mundo a pedir esse sinal. Eu tinha um interesse, o interesse estava crescendo, mas eu falei, Deus, eu fui enganado por palavra profética. Eu fui enganado por revelação. Então eu quero uma coisa que é maior do que a revelação. Fala assim, seguir o amor e procurar depois os dons espirituais, os sinais espirituais. O que sustenta uma relação é o amor. E eu tinha um interesse. E eu comecei nós ficamos 6 meses orando. E nesses 6 meses eu falei, Deus, eu quero o sinal. E o sinal é que o Senhor vai colocar um amor imenso no meu coração. Eu tenho vontade, é interessante, eu gosto dela. Tem várias coisas que daria para começar o namoro ontem. Mas eu quero que o Senhor me dê o sinal bíblico. Um amor diferenciado. O Senhor pode fazer isso. E não contei para ela, né? Quando você não conta para a mulher, você quase mata ela do coração, né? Ela achava que era uma roupa, era uma pinta, era um horário, era uma comida, era uma conversa. E eu não contei para ela. Falou, que sinal é esse? E eu fiquei aguardando. E teve um dia que eu olhei para ela e algo assim explodiu dentro de mim, um amor assim. Tanto que eu olhava para ela assim, eu via muitas qualidades e eu via alguns detalhes que eu não gostava muito. Ela ficou triste. Calma que eu vou falar da perfeição. O dia que explodiu o amor, acabou as imperfeições. Eu olhei assim e falei, nossa, até aquilo que eu não gostava, estou gostando. E nem tinha ainda dado um beijo, nem namorado. Foi algo de Deus. Então assim, eu falo para as pessoas o seguinte, nós precisamos nos relacionar, precisamos conversar, não tem nenhum pecado. Precisamos sair, chamar um ao outro para conversar. Mudar de roda, sai da roda das meninas, sai da roda dos meninos só, e chama para conversar, não tem nenhum mal. Somos irmãos, estamos em santidade, somos uma família. Andamos no temor de Deus, porque daí aqui na igreja a gente põe assim esse monte de muro de religiosidade. E lá fora, não, lá fora a mulherada está atacando e os homens também. Aí quando você é atacado lá fora, você acaba cedendo. Por quê? Porque aqui não se relaciona, aqui não se aproxima, aqui não conversa, aqui não olha no olho. Aqui não come um lanche junto. E lá fora o pessoal vem rasgando. E é por isso que é incompatível o negócio. Nós deveríamos conhecer uns aos outros, conversar uns aos outros, por amizade mesmo, por amizade, por amizade. Não é ninguém assim, atacando ninguém, não. Por interesse, né? Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Amizade, no mínimo amizade. No mínimo amizade.
Essas coisas têm que ser natural no nosso meio. Amém, gente? E nós precisamos entender que essa coisa mística não pode ser tão mística assim. Porque a palavra profética ela só pode confirmar o que está aqui dentro. Se você receber uma palavra profética que não confirma o que está dentro de você, essa palavra não é de Deus. Amém, gente? Então, o que nós precisamos é de amor. Precisamos nos apaixonar. O que vence as lutas do dia a dia é o amor. Outra coisa que eu queria falar, outro assunto que eu queria falar hoje, além do relacionamento, nós vamos, quando sair junto agora, mudar de rodinha, amém, gente? Vamos conversar. Tem uns meninos assim, sabe que eles não são tão bonitinhos, mas são interessantes. Tem umas meninas que não são tão bonitinhas, mas são interessantes. Ó, e quando explode o amor, acaba os defeitos, ó. Quando o Espírito Santo derrama ali, bate uma varinha na tua cabeça, dá unção, acaba os defeitos na hora. Então precisamos nos relacionar. Isso não é pecado. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar de outro assunto agora. Falei de relacionamento, de namoro. Não soube namoro ainda. Eu quero falar de algumas coisas do namoro. Primeiro, o que pode no namoro? Porque as pessoas têm medo, né? Tem medo de tudo, né? Quando vem para a igreja, tudo é pecado. E eu queria ler um texto de Cantares aqui. Cuidado, hein? Cuidado. Ó, gente, hoje estamos fazendo, eu e a Sandra, 23 anos de casamento. Quem sabe eu lendo Cantares aqui, né? Depois a gente fica mais animado depois. Cantares 1, versículo 2. Cantares 1, versículo 2. E Cantares 4, de 10 a 12. Cantares 1, versículo 2. Aqui Salomão não estava casado ainda não, tá? Ele estava namorando, estava cortejando Sulamita. E quando ele estava cortejando, namorando ela ainda, ele disse assim, ó, versículo 2. Primeira coisa que ele disse, ó. Ela disse, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Cantares 4, versículo 10 a 12. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó, noiva minha. Quão melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos mais do que todas as especiarias. Ó, ela era cheirosa, hein, gente? Daí ele fala aqui, ó, favo de mel manam dos teus lábios, ó noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua. O cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Aqui, quando fala manancial fechado, fonte selada, é que ele não tinha ainda conhecido ela como homem e mulher. Aqui, provavelmente, eles já estavam já despojados um para o outro, já tinha combinado um noivado, mas não tinha consumado o casamento. E antes do casamento, ele fala assim, ó, da tua boca sai mel e leite. Os teus lábios gotejam mel e leite. Beije-me com um beijo da tua boca. Quer dizer, a gente vê, amado, que não tem problema beijar. Parece que o beijo foi feito pelo diabo. Não foi feito pelo diabo. Algumas coisas nós temos que tomar cuidado, sim. Quando beija, a gente tem que, o casal, quando está namorando e vai beijar, que esteja num lugar, assim, não solitário, ermo, sem supervisão. Porque se você ficar, né, numa casa sozinha, né, se beijando, vai dar problema. Qualquer ambiente sozinho, ficar se beijando, se amassando, vai dar problema. Tem que ser num ambiente onde está supervisionado. Ah, eu vou entrar no quarto, fechar a porta e ficar beijando minha namorada aqui. Não vai dar certo. Não vai prestar. Nós vemos que a palavra do Senhor fala que tem que fugir do pecado. Fugir da imoralidade. Fugir
não só daquele que quer te arrastar para o pecado, mas o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade e segue outra coisa, segue a fé, a justiça, a paz, que com aqueles com o coração puro invoca o Senhor. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, você tem paixões, você tem desejos, e você precisa cuidar desses desejos. Então você tem que seguir outra coisa, não seguir as paixões, mas seguir outras coisas. E essas coisas, essas virtudes, elas vão ser construídas com um coração puro. Então ele fala de paixões carnais e fala de um coração puro. Fala para fugir das paixões carnais e fala para seguir um coração puro. O que eu quero dizer? Que a gente não tem que fugir só daquilo que está fora de nós, ou do outro que quer te levar para o pecado. A gente tem que fugir aqui dentro, das paixões que habitam dentro de cada um de nós. E como que a gente vai fazer essa fuga? Cultivando um coração puro. 2 Timóteo 2:22. Eu lembro, agora falando do meu relacionamento, eu orava tanto para não pecar, eu e a Sandra, nós orávamos tanto para não fazer nada errado, que acontecia algo muito singular. Assim. A gente estava ali, numa boa, tranquilo. De repente, num calor desse, de 37 graus, começava a dar uma tremedeira em mim. E me deu uma tremedeira. Tremi ali uns 5 minutos, daí parava. Aí depois que deu aquela tremedeira, nós fomos dar uns beijos. Aí o negócio ficou quente. Eu falei assim, uai, deu tremedeira antes, e aqui agora os beijos, né, tá dando problema. O que Deus fazia com a gente? Dava uma tremedeira antes, no calor. Lembra, amor? Tremedeira. Deus avisava antes. Por quê? Porque a gente orava: Senhor, a gente não quer pecar. A gente quer beijar, a gente quer abraçar, a gente quer andar de mão dada, a gente quer conversar, a gente quer andar junto. Nós queremos nos conhecer, mas não queremos pecar. Então, o Espírito Santo dava uma tremedeira. Então nós temos que cuidar do coração, cuidar de dentro, cuidar dos pensamentos, cuidar das intenções. Porque a gente cuida daquilo que o outro vê. Mas quem tem temor a Deus, cuida daquilo que Deus vê. E nós temos que falar: Senhor, o Senhor está olhando para o meu coração. E eu preciso cuidar aqui dentro, Senhor. Quando fala lá em Provérbios 5, versículo, se eu não me engano, é 5 alguma coisa. Ele fala assim: não cobice no teu interior a sua beleza, nem se prenda com os seus olhares. Ali nessa cobiça, não está falando de uma cobiça só de você olhar para alguém bonito e achar interessante, olhar para uma moça bonita e achar interessante. Está falando de uma cobiça pecaminosa. Não cobice no teu coração. Não cobice no teu coração. Então aqui dentro do nosso coração a gente tem que cuidar. E o apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, foge das paixões, seguindo um coração puro. 2 Timóteo 2:22. Amém, gente? E outra, se você se relacionar com alguém que não tem o mesmo princípio que você, cai fora. Começar um relacionamento de namoro e a pessoa não quer segurar as pontas, não quer colocar limite, cai fora. Eu lembro que eu me converti, vou contar uma história aqui, meio trágica. Me converti e comecei, assim, tinha uma pessoa que era amiga minha, e ela era muito mais interessante do que eu. Muito mais interessante do que eu. E essa pessoa, quando eu me converti, antes de eu me converter, ela não dava nem bola para mim. Porque eu não era nada ali comparado com as qualidades que a fulana de tal tinha. Quando eu me converti, ela grudou em mim, queria estar comigo. Daí eu era muito crente, falei: não, só namoro com crente. E tal, levei a moça para a igreja. A moça começou a vir na comunidade na época. Começou a fazer curso de batismo. Eu falei: foi um curso de batismo para batizar daqui 2 semanas, beleza, vou começar a namorar com ela. Comecei a namorar com ela, a moça começou a querer me devorar. Eu falei: calma, o que é isso? Falou: não, quando tem amor, tudo pode. Não tem problema fazer sexo quando tem amor. Eu falei: lógico que tem. E daí quando eu vi que ela não entendia isso, eu falei: acabou o nosso relacionamento. E acabou, e o Espírito Santo me deu aquela paz gostosa de acabar o relacionamento. Porque eu era muito crente.
E eu quero falar de uma queda agora. E eu lembro que Deus falou assim, ó, não relacione mais com ela, porque ela não tem os mesmos princípios que você. E eu, beleza. Daí ela falou, não, eu quero ir para a igreja com você. Eu falei, não, eu vou com o carro do meu pai e você vai com o teu carro. Daí, mas eu vou passar aí na casa do teu pai. Eu falei, você pode passar, eu vou com o carro do meu pai e você vai com o teu carro. Beleza. Meu pai não chegou aquele dia, meu pai não conseguiu voltar para casa aquele dia. E a moça lá, e eu falei, caramba, vou ter que ir com ela. E eu tinha combinado de pegar um amigo meu, que eu estava evangelizando, gente. Evangelizando um amigo meu, de infância. Beleza, fui pegar um amigo meu. O amigo meu atrasou no serviço. Ficou eu e a moça dentro do carro, na frente da casa do amigo meu ali, né, do lado da casa do amigo meu. E ele atrasou. E eu devia ter saído do carro, não saí. Fiquei dentro do carro. E essa moça veio com uma roupa que ela não queria ir para a igreja. Não queria ir para a igreja. E ela viu que eu já tinha cortado a todo custo o relacionamento. E ela veio para cima com tudo. E eu não saí dentro do carro, fiquei lá, meu amigo não chegava, acabei beijando ela. E quando a mulher está me agarrando, o meu amigo enfia a cabeça dentro do carro e fala assim, oi Kleber, tudo bom? Eu estava evangelizando ele. Aí eu fiquei me sentindo o pior dos piores, horrível. Eu fiquei assim, eu baixei a cabeça. Ele entrou no carro. Viu? A esposa falando bem feita. E chegamos na comunidade na Zona 5 lá. Meu amigo entrou e eu estava morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha do meu amigo, de Deus, de tudo. E eu falei para ela assim, ó, o que você quiser fazer, você faz. Eu não vou na igreja hoje não. Era crente bobo. Estava com vergonha de Deus. Ela pegou o carro. Eu saí do volante, ela pegou o carro, eu estava dirigindo o carro dela. E ela tocou direto para o motel. Ela tocou para o motel, ela pagou o motel. E a hora que começou a coisa errada, eu olhei nos olhos da moça e eu vi um demônio de pombagira. Me arrepiou da cabeça à planta dos pés. Eu sentei, já pulei, falei, quero ir embora, vou embora, vou embora. E vim arrependido, chorando. O pior não foi isso. Nunca mais, eu nem conversei com ela. Cortei relacionamento total. Mas eu quero falar outra coisa para você. Eu estava buscando a Deus muito e tinha um profeta de Dr. Camargo, que eu fui num culto dele lá no Molive. E esse profeta não recebeu instrução do Dunamis de como profetizar. Ele chegou e falou assim, tem um rapaz aqui, você, apontou. Eu lá no fundo, vem para frente, eu vim sozinho. Ele contou tudo o que tinha acontecido. Você caiu semana passada. E não era só para você cair, o diabo queria tirar a tua vida. Eu quase morri de vergonha, né? O profeta veio, deu de dedo, a igreja cheia do Molive assim, né? Deu de dedo. O diabo queria tirar a tua vida. Vocês estão vendo, né? Caso e verás. Mas o que eu quero dizer, se alguém não tem os mesmos princípios, não dá, não dá. Se a pessoa não vai compactuar com você os mesmos valores, não dá. Vai te puxar, vai te puxar, vai te puxar, vai te puxar, e não tem jeito. A gente não tem groselha nas veias, tem sangue. E esse negócio acelera o coração. Quando toca carne com carne, acelera o coração. E se não tiver freio dos dois lados, não tem jeito, não tem jeito. E não tem esse negócio assim, não, quando é namorado e se ama, é de Deus, não tem problema. Tem problema. E eu quero falar agora um pouquinho sobre isso, que tem problema. Primeiro, eu quero deixar o relacionamento mais solto aqui no nosso meio. Mas agora eu quero colocar também alguns princípios do porquê que o sexo fora do casamento é problema. Primeiro, eu quero falar que o sexo, ele é um princípio de Deus. Deus abençoou o sexo e chamou isso de casamento. Gênesis 2:24 fala assim, Adão disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mateus 19, versículo 4 e 5, Jesus disse, o Criador, o Senhor, os fez macho e fêmea e disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá e serão ambos uma só carne. O apóstolo Paulo, Efésios 5:31, diz assim,
Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ele fala no versículo 32, grande é esse mistério. Mas que negócio é esse de uma só carne? Lá em 1 Coríntios 6, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, ó, quem se une a uma prostituta uma vez, quem cai uma vez em fornicação, ele se torna uma só carne com aquela prostituta que saiu uma vez. Então, a Bíblia vai construindo um assunto e ela define o que é esse assunto. Então, ser uma só carne está falando da relação sexual. É tão poderosa que o apóstolo Paulo fala assim, a intimidade de um casal é tão poderosa que o apóstolo Paulo fala assim, grande é esse segredo, grande é esse mistério. Tem um mistério. Tem um mistério porque o sexo não é só a curtição de carne com carne. Sexo não é só ali o prazer da alma. Sexo é algo que une tudo. Dois viram um. É a união de uma só carne. E isso é tão, assim, misterioso e poderoso, que sexo, ele é espiritual. Sexo, ele é espiritual. Tem um versículo de Levítico 20, versículo 6, que fala assim, ó, se um feiticeiro estiver tendo relação sexual com as mulheres, todas as pessoas devem morrer. Lá nas aldeias da África, quando os bruxos, eles querem expandir e dominar um território, tem esse costume da primeira relação sexual de todas as meninas quando chega na puberdade, é do bruxo, do feiticeiro. Por quê? Porque nessa relação sexual se comunica tudo, se transfere tudo. E aqueles demônios que atuam na vida do bruxo entram nas meninas e entram automaticamente em todas as famílias. Porque a relação sexual é uma comunicação total. Corpo, alma, espírito. Tudo se transfere, tudo se compartilha, tudo se doa um para o outro. É uma chave com uma fechadura que se abre e se forma um. É uma ligação total. Sexo é uma coisa tão espiritual porque Deus, ele fala que aliança é uma aliança, e toda aliança é espiritual. Tanto que o ímen tem a forma de um anel, e no rompimento do ímen há sangramento, um pouco de sangramento. Por quê? Porque é um pacto de sangue, e toda relação sexual tem microsangramento, que são pactos de sangue. Então, não é uma coisa para brincadeira, para diversão, é uma coisa espiritual. É uma coisa que traz uma unidade espiritual. Você compartilha tudo, tudo. Eu fiquei endemoniado uma vez antes de me converter. Uma vez só, graças a Deus. E também antes de me converter, fiquei endemoniado depois de um momento que eu tive com uma pessoa. Eu cheguei na minha casa e eu fiquei possesso depois de uma relação. Pode ser que você não fique possessa, ou não fique possesso. Pode ser que você já saiu com 30, 40 e não ficou possesso ainda. Mas se comunica tudo, se transfere tudo, se liga totalmente. É um pacto de alma, uma ligação de alma profunda. Não é uma brincadeira. E é algo também que a palavra do Senhor fala assim, foge da porneia, 1 Coríntios 6, 18. Foge da porneia. Porneia é fornicação, prostituição, adultério. Foge da porneia. E ele fala assim, porque todo pecado como comete é fora do corpo, mas quem peca na porneia, peca contra o seu próprio corpo. Então, ele fala que é um pecado diferenciado. Depois ele fala assim, e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Ele faz uma correlação com o Espírito Santo. O sexo fora do casamento, ele fere exatamente essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Quando José foi tentado, ele falou para Potifera, a esposa de Potifar, ele falou assim, vou pecar eu contra Deus, vou trair o meu Deus. Primeiro, um pecado contra Deus. Segundo, fere
Se você tiver uma vida sexual fora do casamento, antes do casamento, fora do casamento, a vida espiritual faz assim, ó, apaga na hora. Porque quem veio nos guiar, nos dar sensibilidade, veio habitar em nós. E Deus fala assim, ó, que a vontade dele é a santificação. A vontade dele é a santificação. E quem rejeita isso, não rejeita aos homens, rejeita a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. De novo, quando fala do pecado da porneia, está falando da correlação do pecado da porneia e da habitação do Espírito Santo. Porque é algo que fere precisamente a vida do Espírito em nós, a direção do Espírito em nós. Você não consegue ter uma vida espiritual na lama. Por isso que é algo assim que deve ser pensado. Outra coisa, nós pecamos contra os pais de ambos os lados. Tem um texto da palavra, eu vou só citar para nós andarmos mais rápido. Deuteronômio 12, 13 a 15. Deuteronômio 22, 13 a 15. Aqui a gente já viu muito em filme. Fala assim, um homem casou com uma mulher, diz a palavra. Depois ele acusa dessa mulher ser uma mulher que já tinha saído com muitos homens. Daí vai o pai e a mãe e trazem as provas da virgindade. E mostra diante dos juízes, dos anciãos. E aquele homem vai ser depois castigado, porque está acusando a mulher indevidamente. E a prova da santidade, da virgindade da mulher, é que nem nos filmes, que já tem um lençol na noite de núpcia que o pai pegava e mostrava para os convidados. Olha que coisa feia. O pai pegava o lençol depois da festa do casal e mostrava para os convidados. Todo mundo fazia festa. E matava os noivos de vergonha. Mas isso, não só, você já deve ter visto em algum filme, mas isso é bíblico. Porque os pais, eles eram os guardadores, os protetores, tanto do rapaz como da moça. E eles não só eles protegiam até o casamento, mas no casamento eles ficavam com aquele lençol depois do casamento. Se alguém algum dia falasse assim, ó, tua filha não era uma boa coisa, ele falava sim, ela é, e mostrava o lençol, e aquela pessoa que acusava injustamente seria punida. Porque os pais eram os guardadores da virgindade. Quando se faz relação fora do casamento, tem um texto também de Provérbios, Levítico 21, 13 a 15. Fala que quando se tem relação fora do casamento, profana toda a sua descendência. Eu sei que é Velho Testamento, gente, mas assim, o Velho Testamento são verdades naturais que têm uma verdade espiritual nela. Então, assim, dá legalidade para atingir os filhos, para atingir a geração. Dá legalidade. Profana a descendência. Profana a descendência. Levítico 21, 13 a 15. Provérbios 19, 29 fala assim, que a relação sexual, antes ou fora do casamento, contamina a terra. Porque o Senhor é santo. Então, assim, dá uma legalidade de pecado na terra. Você está amaldiçoando a tua descendência. Está ferindo a Deus. Está tirando aquela vida do Espírito Santo dentro de você. Que mais que acontece? A palavra do Senhor fala assim, que você fere o outro. Porque a palavra de Deus fala que quando alguém tinha relação fora do casamento, violava. Violar é desrespeitar, é você entrar num lugar onde não te é por direito. Então você viola o outro e você é violado pelo outro. Você contamina o outro, é contaminado. Então, desrespeita o outro. As pessoas acham que amor com sexo é respeito. Não, é desrespeito. Porque se a pessoa te ama, ela vai aguardar, ela vai te poupar, ela vai querer o teu bem. Porque quando fala que viola, está falando assim, ó, desrespeita o outro. Também está o versículo da palavra, depois eu passo para vocês. Tem um outro texto que me chama muita atenção, que está em Provérbios 30, versículo 12, que fala assim, da Sulamita, ela faz bem ao seu marido todos os dias,
faz bem e não mal. Ela fez bem ao seu marido todos os dias. Mas ela conheceu o seu marido só na fase adulta. Mas fala que todos os dias ela fez bem e não mal. Agora, se sexo é uma comunhão total, uma aliança que você troca tudo, e você teve 5 relações sexuais, 20, 50, e depois casa com outra pessoa. Essa pessoa que você casou, você fez bem ou mal para ela com essas relações passadas? Porque fala assim, ela fez bem e não mal todos os dias da sua vida. Ele fez bem e não mal todos os dias da sua vida. E então quer dizer, eu estou pecando contra Deus, eu estou pecando contra os pais, eu estou pecando contra o outro, eu estou pecando contra a vida do Espírito Santo, eu estou pecando contra a minha descendência, eu estou contaminando a terra, e ainda por cima eu estou ferindo o meu futuro cônjuge. Eu estou pecando contra o meu futuro cônjuge. Porque não é nada legal, porque o sexo é um presente que Deus deu para o casamento. O sexo não é para ser feito de forma leviana, não é para ser feito de forma só por desejo, só por prazer, só por animalesco. O negócio não é assim. Deve ser feito por doação, por amor, por apreço, por carinho, por afeto, por fidelidade. Porque quando se faz da maneira errada também, tanto fora do casamento ou dentro do casamento, não se cumpre o propósito da intimidade. Porque essa intimidade foi feita para ser feita com amor e é para ser uma renovação do casamento. É um presente exclusivo para o casamento e é uma renovação para o casamento. Por isso que nós temos que entender que as coisas, por mais que o mundo hoje é diferente, mas os princípios de Deus não mudam. Nós temos que mudar as nossas estratégias, nós temos que mudar a nossa liturgia, nós temos que pintar de preto a igreja, nós temos que fazer coisas modernas, mas os princípios não são negociáveis. Nós mudamos a liturgia, nós mudamos a roupa, nós temos costumes diferentes, mas os princípios não são negociáveis. Eu estava cortando o cabelo na barbearia ali que só tem homem, e daí encontrei um amigo meu, lógico, barbearia só tem homem, né? E encontrei um amigo meu de 30 anos atrás, e tinha lá uma moçadinha de 26, 27 anos, que só festa, tinha lá uns 5, 6 só falando de bagunça. E falando, né, que saiu com 3, com 4, que saiu, fez isso, aquilo, outro. E eu cheguei para o meu amigo e falei assim, rapaz, no nosso tempo não era assim não, cara. No nosso tempo, para você ir para a cama com alguém, tinha que namorar muito tempo. E quem era de relacionamento fácil, assim, era excluído, era bulinado. Tanto o rapaz como a moça. Era bulinado, era um ser excluído, marcado, ali, ó, com uma marca, assim, ó, ninguém nem namore com essa encrenca e nem com essa encrenqueira. Era abolido o negócio, a pessoa era vista com maus olhos. E os caras falaram, não, hoje a pessoa já pergunta assim, ó, que motel você vai me levar? Eu falo, que coisa, é desse jeito? Os caras começaram a contar o que acontece no mundo hoje. Eu falei, Jesus amado, quebraram os muros todos. Destruíram todos os muros, todas as fronteiras. A moral acabou. A moral acabou. Então, hoje, nós vivemos uma realidade onde que todo mundo pode falar assim, ah, pastor, eu penso que as coisas mudaram e que deve ser diferente. Eu quero falar uma coisa para você. Não importa o que você pensa. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Tem uns crentes bobos que ficam assim, ah, eu acho isso. Ah, eu acho isso. Sobre o aborto, eu acho isso. Você não tem que achar nada. Se você se converteu, se Jesus é o Senhor de verdade, se você quer ir para o céu, o que Ele falou é a verdade. A Bíblia é escrita por homem. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. A palavra, Ele confirmou a palavra, Ele preservou a palavra.
Eu desafio você, você que é jovem, leia a Bíblia. Porque é um monte de gente achando, eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu acho aquilo outro, eu penso assim. Que pensa assim, meu irmão? Você é cristão. Você é cristão, eu penso que Jesus não vai voltar não. Esse negócio dele voltar, não vai voltar não. É mentira isso aí. Eu penso que aborto pode sim, pode. Mulher é livre, né? Tem direito, ela tem que escolher. Você tem que falar o que a Bíblia diz. Você não tem que dar a tua opinião as pessoas vão rebater você. Mas se você falar assim, olha, o que eu penso não presta para nada. Mas o que a palavra do meu Deus diz, eu carrego ela. Nós temos que amar todas as pessoas, nós temos que compreender todo mundo. Mas eu quero que você entenda que o que a palavra diz é a verdade, ponto final. E ponto final. Nós temos que modernizar, nós temos que ser pessoas atualizadas, mas nós não podemos negociar princípios. E o sexo é tão espiritual, querido, que quando ele é feito dentro do casamento é assistido por anjos. Quando ele é feito fora do casamento é assistido por demônios. Porque é uma aliança espiritual que é feita. Agora o pastor virou místico. Não virei místico. Não virei místico. É uma aliança de sangue, é um pacto de sangue. Quando é feito sem a proteção do casamento, ele traz uma ligação, porque é espiritual, é um pacto espiritual, é um sacrifício de corpos vivos, que estão fazendo uma conexão espiritual. É tão espiritual que o menino tem a chave, a menina tem a fechadura, e dessa junção acontece o milagre da vida. Algo sobrenatural acontece. Pensa comigo se o sexo não é espiritual. Algo sobrenatural acontece, o milagre da vida acontece de uma chave, de uma fechadura. Porque isso não é só carne, isso é algo espiritual que transmite vida e que tem que estar cercado e protegido por uma proteção chamada casamento. Casamento. Eu estou curtindo a vida, você está destruindo a tua vida. Eu estou fazendo o que a carne quer, sim, está arrebentando você e a tua descendência. Eu estou fazendo o que o mundo faz, sim, está ferindo os pais. Está ferindo os pais, está ferindo o outro. Está ferindo o teu futuro cônjuge. Vai contar para o teu futuro cônjuge. Quantas mulheres você saiu, teve relação. Conta para a tua futura esposa. Quantas mulheres, conta para o teu futuro esposo, quantos homens você saiu. Vê se ele vai gostar, vai sorrir para você. Fala assim, que legal, né? Que legal que você fez. Não vai gostar. Você está fazendo mal para aquele que você vai casar. Dá para entender, gente? Não é legal isso, não é modernidade, não é a moda do momento. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas eu sou muito bíblico. E a gente precisa estar respaldado na palavra. Precisamos relacionar, precisamos se conhecer, precisamos namorar, precisamos casar. Mas precisamos fazer a coisa certa. No nome de Jesus. Amém, gente? Então, eu só queria dar esses conselhos hoje. Vocês estão bem quietos. Tem gente que não aguenta e vai embora. Não tem problema. Porque eu tenho convicção que a palavra de Deus, ela deve ser honrada. Fala, exalta a palavra e ela te honrará. Nós estamos aqui exaltando a palavra de Deus. Não estou falando do que eu penso, do que eu acho. Estou falando o que a palavra de Deus diz. E se eu abraçar a palavra, se você abraçar a palavra, ela vai te honrar. É por isso que Deus, Ele quer de nós pureza. Eu sei que é uma batalha. Nossa, eu namorei 3 anos e meio. É uma batalha, gente. Quem namorou mais de 2 anos aí? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Mais de 2 anos o negócio fica difícil. Não fica difícil, gente? Uma luta. Meu Deus do céu, você não vê a hora. Crente tinha que ter dinheiro ou tinha que ser sem juízo para casar logo. Porque se ele tem dinheiro, ele casa, e se ele não tem juízo, ele casa também. Então, um dos dois ele tinha que ter para casar. Começa a namorar, dá 6 meses já casa. Pronto, acabou. Resolve o problema. Não é verdade? Tinha que ser assim. Eu vou orar para vocês perderem o juízo e para ganhar dinheiro. Amém? Para vocês casar logo. Porque é difícil namorar muito tempo.
É difícil. É um negócio que Deus deu e dá prazer e é bom. Mas não é porque é bom que tem que ser feito de qualquer maneira, em qualquer lugar, com qualquer um. Tem que ser feito da maneira certa para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, gente, em nome de Jesus. A minha esposa perguntou, para que vai ser o apelo hoje? Feche os teus olhos, querido. O apelo é para você deixar entrar no teu coração a palavra de Deus. A palavra de Deus te ensina que você tem que escolher quem você vai casar, que tem que ser cristão, que tem que ser alguém que você ame e que você precisa conhecer os irmãos da igreja. Amém, gente? A palavra de Deus diz para você que sexo é bom, mas fora do casamento não vale a pena. Fora do casamento, você fere a Deus, você fere a habitação do Espírito, você fere a tua descendência, você fere o outro, você fere a terra e você fere o teu futuro cônjuge. Não importa se o mundo está fazendo em todo lugar, de todas as maneiras. A palavra do Senhor não muda e você precisa se agarrar à palavra de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar nessa noite, querido, para que a palavra do Senhor entre no teu coração. Que a palavra do Senhor entre no teu coração. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no teu coração. As pessoas que querem só curtição não gostam dessa mensagem. Mas as pessoas que querem o prazer maior, que é tocar o coração de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para ter um futuro feliz e abençoado, essas pessoas vão gostar dessa mensagem. Mas quem quer só curtição e quer destruir a sua vida, o seu futuro, quer caminhar para o inferno, não vai gostar do que eu estou falando. Mas feche os teus olhos. Pai, eu quero orar, meu Senhor, que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha fazer uma obra poderosa. Deus, nós estamos aqui, Pai, e nós precisamos te glorificar. Deus, eu oro, Senhor amado, que haja uma liberdade no nosso meio. Uma liberdade, Senhor, uma liberdade. Tanto aqui na igreja, como, Senhor, outras pessoas que são evangélicas, cristãs. Deus, Abraão mandava buscar lá em Harã, lá no seu irmão, porque Naô, Deus, e toda a sua descendência também conhecia o Senhor. Então, Deus, não precisa ser só, Pai, em Canaã, aqui, Pai, na comunidade. Pode ser em Harã, pode ser na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista. Mas tem que ser, Deus, dentro da família da fé. Dentro daqueles, ó Pai, que compactuam o mesmo Deus, que serve o mesmo Senhor. Deus, eu oro, Senhor, que essas verdades entrem no coração, Pai, do teu filho e da tua filha. Deus, eu oro também, meu Senhor, que haja temor, Pai, em relação, Senhor amado, a essa banalidade, Pai, de uma vida sexual, Deus, sem respeito, sem limites, sem padrões, sem moral. Deus, que o Senhor venha colocar temor, Pai. Deus, eu sei que é ir contra a mão do sistema, é ir contra, Deus amado, o vento do mundo, é ir contra, meu Pai, a ordem, Deus amado, que está instalada na terra. Deus, mas nós estamos, ó Deus, sendo guiados por um outro vento. Não o vento deste mundo, Senhor, mas o vento do teu Santo Espírito, ó Deus. E pelo Espírito Santo o teu povo consegue, os jovens conseguem, ó Deus, aqueles que são tentados conseguem. Deus, não pela força deles, mas pelo vento do Espírito Santo, pelo sopro do Espírito de Deus. Eles são capacitados para vencer. Eles são capacitados para dizer não, para não destruírem a sua vida, para não destruir a vida do outro, não contaminar a terra, não amaldiçoar a sua descendência, não ferir o coração de Deus, não ferir os pais do rapaz, os pais da moça. Deus, eu oro, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha trazer essa verdade, Senhor.
e venha inculcar, Deus, nos corações, venha ser algo que teus filhos, ó Pai, as tuas filhas possam viver sustentados nessa verdade. E quando forem tentados, dirão: está escrito, Satanás, que essa intimidade, esse segredo é para o meu marido, é para minha esposa. Vão dizer para Satanás: está escrito, esse presente Papai do céu deu, mas não chegou a hora, Satanás. Não adianta vir com os teus atalhos, porque está escrito que esperar é melhor. Esperar é melhor. E nós vamos bater a porta na cara do diabo. Deus, os teus filhos que não são casados vão bater a porta na cara do diabo. Deus, e vão sair, Pai, vencedores, abençoando o seu futuro casamento, abençoando os seus filhos que virão, abençoando, ó Deus, outros que estão ao seu redor. Serão, Pai, canais de bênção e não de maldição. No nome poderoso de Jesus. Amém.